como proteger a sua hospedagem e ainda assim permanecer atrativo para que você consiga triplicar as suas reservas. Então, na live de hoje, eu vou mostrar para você a importância da definição das tuas regras da tua casa, das tuas políticas. Isso vai influenciar diretamente nas tuas vendas, se você vai triplicar reservas ou não. Então, eu quero trazer um pouquinho desse tema, que políticas e as regras da casa, elas fazem parte do método da hospedagem lucrativa. É um dos pilares, é um dos 9 pilares que fazem você triplicar as suas reservas e deixam você mais próximo de triplicar as suas reservas. Então eu quero mostrar para você a importância desse tema. Para você que está começando do absoluto zero, né, que está começando agora, como é que eu vou definir minhas políticas? Como é que eu sei qual é o meu prazo de cancelamento? Como é que eu vou fazer isso, Lagreca? Então eu vou trazer isso para você. Ou você que já está funcionando, você que já está recebendo suas hospedagens, mas nunca parou para pensar nisso, porque ninguém nunca te falou sobre isso. As pessoas dizem para você que trabalhar com hospedagem é muito fácil, é só receber pessoas, fazer teu anúncio e as coisas vão acontecer. Só que no fundo, não é assim que as coisas acontecem. Isso aí é a parte, digamos, resumida do resumido. É a parte mais simplória. Mas cada uma das etapas da hospedagem tem que ter uma atenção. Existem pontos que você não pode negligenciar para, se você queira, né, ter um meio de hospedagem saudável, que triplica reservas e você conseguir um salário acima dos 10 mil reais. Então a live de hoje, ela vem para você que está do absoluto zero ou você que já está funcionando, não está tendo resultado e fica achando sempre que é o preço. Tudo bem, preço tem um grande fator de influência? Tem, mas não necessariamente você não está vendendo por conta do preço. Pode ser que as suas políticas impactem, como aconteceu comigo. Posso dizer a você claramente que quando eu trabalhava com a política mais rígida e o preço, né, que eu acredito ser um preço justo, eu não estava vendendo. Quando flexibilizou a política, quando a gente meio que tirou as barreiras, as reservas começaram a acontecer e pelo mesmo preço. Então, não houve modificação no preço. Isso é um dos pontos também, né, que vocês sabem que eu gosto muito, são os vieses cognitivos. Né? Então, muitas vezes, a gente sempre pensa nas mesmas ações para todos os problemas. Estou sem vender, preço. Quero aumentar minha ocupação, preço. Tudo que você quer fazer, você acha que é preço, mas não necessariamente tudo é preço. Então, tem outros pontos que eu venho trazendo aqui, né, no decorrer das lives. Eu vou trazendo fragmentos do método da hospedagem lucrativa para que você comece a experimentar resultados, comece a estar trilhando um caminho e esteja mais próximo de triplicar as suas reservas. Então, esse é o grande intuito das minhas lives, do conteúdo que eu compartilho, é fazer você triplicar reservas e ter um salário acima dos 10 mil. Você que está começando, começar com o pé direito, né, já começar, né, largando na frente, nas primeiras páginas, nas primeiras posições. Esse que é o grande intuito do que a gente compartilha aqui, da metodologia. Beleza? Então, como vocês sabem, tema da live de hoje, como proteger a sua hospedagem e ainda assim permanecer atrativo para triplicar as suas reservas. Então, Lagreca, o que é esse grande obstáculo? O que é que as pessoas não sabem, né, sobre esse assunto? Qual é o grande obstáculo? O primeiro ponto que são as regras que você estabelece. O que são as políticas, as regras da casa? Né? Para você que está começando, para você que nunca ouviu falar sobre esse tema, o que é isso? São as regras que você estabelece, né? São os direitos e os deveres da sua hospedagem. Porque quando a gente aluga, né, um quarto, um apartamento, um flat, uma casa temporada, existem obrigações, existem, né, os direitos e os deveres, digamos assim, de ambas as partes. Eu tenho os meus direitos, mas eu também tenho os meus deveres. O hóspede também tem os direitos dele, mas também tem os deveres. Então, isso é definido através das regras da casa e através das políticas. Serve basicamente como um código de conduta. Tá? Então, assim, olha, é assim que vai acontecer a nossa relação comercial, a nossa transação comercial. Então, isso é importante para garantir, né, digamos assim, que um bom funcionamento da tua hospedagem. E aí você deve estar se perguntando, pô, Lagreca, entendi. Eu preciso definir as minhas regras, preciso definir as minhas políticas, porque essas definições vão estar diretamente ligadas, às minhas vendas, ao meu volume de vendas. Entende? Por quê? Porque se você, às vezes, define, vamos dizer, os outros pilares, né? Vamos dizer, fotografia, conteúdo, avaliação, na disponibilidade, o preço, está tudo certo. Mas as tuas políticas estão erradas,
em determinados momentos, isso pode impactar nas tuas vendas. Por exemplo, você trabalhar com uma política restritiva, uma política de não reembolsável num período de baixa temporada. É possível ter esse tipo de política? Não é o ideal, mas é possível. Mas não é o ideal. Então, por que você deve definir as suas regras? Por que você deve definir as suas políticas? Primeiro, para prevenir aborrecimento. Porque lembra, a gente está lidando com pessoas. A gente presta um serviço. Ou seja, eu alugo a minha hospedagem em troca de uma remuneração. Então, o primeiro ponto é que você previne aborrecimentos. Próximo ponto é uma precaução. Tá? Eu costumo dizer que o que é acertado não sai caro. Então, se eu combinar com você, se eu acertar com você dessa forma, não sai caro. Então, além de eu prevenir aborrecimentos, nada mais é também do que uma precaução. Né? Essa prevenção torna-se uma precaução. E como você sabe, tudo que é muito burocrático nos protege. Então, quando eu defino as regras da casa, quando eu defino muito bem as políticas, existe uma burocracia ali. A pessoa, tipo assim, não é casa de mãe Joana. Não é tipo, eu cheguei ali e eu faço o que eu quero. Eu ligo o som na altura que eu quero, eu convido quem eu quero, eu boto quem eu quero. Não é assim. Talvez no passado, né, quem tem casa de temporada, eu me lembro muito bem, porque meus pais alugavam casa de temporada quando eu era criança. A gente ia muito para a praia, né, para Serrambi, Porto de Galinhas, ali próximo de Praia dos Carneiros. Eu frequentei muito tempo a minha infância ali. Então, eu me lembro que meus pais alugavam casas e eles convidavam nossos familiares, nossos parentes. Mas não era como é hoje no Airbnb. Porque no Airbnb existem regras. Existe o seguro da plataforma, existe o limite de pessoas. Naquela época, não. Eu perguntava, quanto que era a tua casa de praia? Ah, eu te alugo o mês, né? Geralmente era aluguel mensal. Era muito raro acontecer um aluguel, tipo, de final de semana. Era um aluguel mensal. E aí meu pai alugava 3 meses, 6 meses, e, sei lá, não me lembro o valor que ele pagava, mas eu me lembro que chegavam os amigos dele, chegavam meus familiares, assim, não existia uma regra que limitava isso. Só que hoje em dia o tempo mudou, as coisas mudaram. Isso tornou-se um negócio. Por isso que eu sempre trago nas lives que você que gosta de pessoas, né, você que quer ter um trabalho, né, que tem um pouco mais de liberdade, você quer ser dono, digamos, do seu próprio nariz, o segmento de hospedagem é um segmento muito próspero, né? Ele tem uma barreira de entrada baixíssima. Só que para você entrar nele, você tem que entrar o quê? Preparado. Eu tenho que, pelo menos, quando eu resolver ingressar nesse segmento, mesmo que eu não tenha nenhuma hospedagem ainda, eu tenho que aprender a vender. Porque no momento que eu tiver com a hospedagem na mão, se eu tiver que aprender a vender, olha o tempo que isso me leva. Olha o tempo que eu vou gastar para aprender o período de rampagem, né, que digamos que é o período de crescimento, para depois eu conseguir atingir o número de reservas, o número de áreas que eu espero. Isso leva muito tempo. Então, você entender esses pontos vai deixar você mais próximo de triplicar reservas, de ter um meio de hospedagem saudável. Então, por que você tem que definir? Voltando aqui ao assunto. Prevenir aborrecimentos é uma precaução, né? Como falei, as burocracias te protegem. E, óbvio, o que é melhor de tudo? Auxilia a resolver problema. Facilita em resolver o problema. Então, qualquer problema que tem, vamos para o código. Pega aqui, ó. Tipo assim, é como se as regras da casa, como se as políticas, fossem o teu código. A gente não tem que seguir o Código Civil, a Constituição, o Código Penal. Não existem as regras? As regras da casa e as políticas são o meu código. Então, qualquer desacordo comercial que aconteça, qualquer problema que aconteça dentro da minha hospedagem, seja hotel, pousada ou anfitrião, pouco importa, vamos para o código. Porque nem ninguém, digamos assim, pode alegar desconhecimento para não cumprir determinado código. Então, assim, eu posso não ter lido as regras da tua casa e não ter lido as tuas políticas, mas isso não me exime da minha responsabilidade. Então, se eu fizer alguma coisa, se eu transgredir, se eu quebrar algum código que esteja na sua regra, na sua política, tem que ser cumprido, eu vou ter que ser penalizado. Então fica fácil de resolver, porque já estava escrito, não foi criado na hora, não foi inventado o problema. Então, como é que ele deve ser? Como é que esse código deve ser, La Greca? Como é que a minha política deve ser? Porque eu já entendi da importância. Mas como é que ele deve ser? Entenda o seguinte, quanto mais rigoroso você for, quanto mais você diz assim, eu quero me proteger, eu coloco todo tipo de restrição, tipo assim, basicamente parece que você não quer alugar a sua hospedagem. Então, quanto mais rigoroso você for, significa que você está colocando uma barreira para as reservas chegarem. E aí você fica pensando, não estou vendendo por causa de preço. Não, não é. Em determinadas épocas do ano, você pode até estar com o preço certo. Você pode não estar vendendo por conta de uma política restritiva. Então, o primeiro ponto que você entende é o seguinte,
Quanto mais rigoroso eu sou com a minha política, não permito cancelamento, pré-pagamento, papapá, você sai fazendo todo tipo de restrição. Só que você não tem empatia pelo hóspede. Porque a melhor forma que eu encontro de você definir qualquer coisa, não falo só de regras da casa, não falo só de política, eu falo da vida de forma geral. É sempre você se colocar na posição da outra pessoa. É sempre você ter empatia. Eu gostaria que fizesse isso comigo. Eu acho justo pagar por isso, dessa forma. Se eu não acho justo, por que eu faço com os outros? Porque comigo é fácil, porque eu sou o dono. Então, isso são uma série, né, mais uma vez repetindo, de vieses de pensamento. Né? São vieses cognitivos, que você fica ali achando que tem que se proteger, que o seu negócio é o mais caro, que papá, mas se fosse o contrário, você não se sujeitaria a tudo isso. Então, por que eu quero que os outros se sujeitem? Por quê? Né? É tipo assim, basicamente assim, sabe aquele tipo de chefe? Não vou nem chamar de líder. Sabe aquele tipo de chefe que fala assim, ó, eu quero que você faça isso, que você faça isso, que você faça isso. Manda a pessoa fazer tipo 10 atividades. 10 atividades. Só que aí você para e pensa, cara, tu consegue fazer essas 10 atividades? Tu tá mandando eu fazer, mas tu conseguiria? Talvez não. E por que você tá mandando eu fazer? Então essa é a empatia. Se você for rigoroso, você afasta as pessoas. Ou, se você for flexível, você atrai os hóspedes. Só que se você for permissivo demais, você cria um problema. Entende como é que é? Tem que existir um equilíbrio. Então você tem que ter um meio termo. Eu nem posso ser muito rigoroso e eu também não posso ser muito permissivo, porque pode causar problema para mim, seja no meu condomínio, seja no meu imóvel. Então esse ponto de atenção é importante. Então, como que devem ser as minhas regras? Então, um equilíbrio entre rigoroso e permissivo. Obviamente, eu preciso ser direto e bem objetivo. Porque você sabe que as pessoas têm muito problema de interpretação, de comunicação. Tá? Isso aí é algo que é notório. Você diz uma coisa, a pessoa entende outra. Né? Então, comunicação tem que ser algo muito claro. Talvez, às vezes, até prolixo. Talvez até prolixo. Você precisa explicar de uma forma que uma criança de 10 anos diz assim, meu filho, é isso, isso e isso. Entendeu? Entendi. Aí você pega um idoso, talvez a sua avó, a sua mãe, um parente aí, e você explicar para ela a mesma coisa. Se a criança de 10 anos entender e o idoso entender, cara, a sua explicação não é muito boa, você está sendo muito claro. Então você tem que ser direto, objetivo, fácil compreensão, linguagem. E, obviamente, que tudo isso que você criar, né, dentro das regras da casa, dentro das políticas, precisa ser dado publicidade. Porque não adianta você ter as melhores regras, as melhores definições, só que as pessoas não conhecem as regras. As pessoas não sabem. Não sabem, eu não conheço as regras. Então, como é que eu vou cumprir? Então, é importante também que isso dê publicidade. Como que eu dou publicidade? Eu dou publicidade no e-mail que eu estou mandando com a confirmação da reserva, eu mando no WhatsApp, eu mando, né, por dentro da plataforma do Airbnb, por dentro da plataforma do Booking, no meu site. Então, dentro da minha hospedagem, posso ter um manualzinho pequenininho com as regras da casa, tudo ali organizado. Então, quanto mais publicidade eu der, significa dizer que menos a pessoa pode se eximir de qualquer responsabilidade caso haja um descumprimento, uma quebra de alguma regra da casa, alguma transgressão. Então, esse é o ponto que você começa a entender, tipo, pô, entendi, Lagreca, faz total sentido. E a partir de agora eu quero trazer uma parte mais prática. Então, você que está me assistindo aqui no YouTube, desce logo o teu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. E ao final, eu queria que você colocasse um comentário aqui no YouTube. O que é que você achou das regras? Se você já aplica, se você não aplica, se você tem sugestões de regra para que eu possa implementar aqui, né, nos nossos conteúdos e eu possa compartilhar com mais pessoas. Então, a sua participação é importantíssima. Ao final do vídeo, você que está me assistindo no YouTube ou no Facebook, coloque aqui embaixo a sua sugestão. E você que está me assistindo no Instagram, queria pedir para você um favor. Tem um coração aqui. Desce o dedinho nesse coração aqui, por favor, encarecidamente. Desce o dedinho aqui nesse coração. Você que me acompanha há mais tempo, você que sabe que eu trago conteúdo bom, cada vez mais essas plataformas estão jogando contra a gente, né? Tipo assim, eu vou ser muito sincero com vocês. A gente produz conteúdo, pô, e é legal que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas. Quanto mais pessoas verem nosso conteúdo, pô, mais legal, mais a gente se estimula. É tipo uma banda. Você toca numa banda. Você quer ir para um show que não tem ninguém para te assistir? Então, quando a gente faz os vídeos, pô, mais interessante é que mais pessoas nos assistam, mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Só que você sabe que as plataformas cada vez mais meio que vão boicotando, né? Vão diminuindo o alcance. Por quê? Cada vez mais elas querem rentabilizar. Então, se você puder me dar uma força, desce o dedinho aqui no coração
E tem um avião aqui também, para quem está me vendo no Instagram. Tem um avião aqui embaixo. Clica nesse avião e manda para 2 ou 3 pessoas. Beleza? Obrigado aí, obrigado pelo apoio. Então vamos lá, papel e caneta na mão. Vamos para a parte prática da live, para você entender agora, né? Você já sabe da importância, já sabe por que tem que criar, como deve ser criado. Agora, o que eu coloco, né, nas regras da casa? O que eu faço, né? O que deve conter para que eu evite problema? Então, cara, eu vou falar para vocês, boa parte dessa live que foi criada hoje foi pautado em muito das conversas que eu vejo dos alunos dentro dos grupos, tá? Então, assim, vocês sabem que eu tenho vários alunos, eu tenho mais de 400 alunos, então a gente tem tem grupos do WhatsApp aí, cara, grupo lotado, então informação rolando o tempo inteiro, e eu vou ali observando. Então eu resolvi fazer essa live meio que para trazer esses pontos, porque a gente pouco fala sobre isso, né? A gente pouco fala sobre regras da casa, sobre as políticas, a gente só fala de vender, precificação, vender, atrair hóspede, experiência. Porra, mas tem que ter as regras também. É um dos pilares que fazem você triplicar reservas. E eu costumo dizer que para triplicar reservas não é um passe de mágica, não é uma receita de bolo. Você tem que entender todo um passo a passo. Tem que existir uma sinergia, uma conexão entre os 9 pilares. Eu preciso conectar as fotografias com o meu conteúdo, que gerencia a expectativa do hóspede, que reflete na minha boa avaliação, que as minhas políticas me tornam atrativo, porque eu tenho disponibilidade com preço certo. Tenho visibilidade, estou nas primeiras páginas, nas primeiras posições, estou nas melhores e maiores plataformas, com as melhores vitrines e tenho uma gama de opções de tarifas. O que foi que eu acabei de falar? Os 9 pilares. Fotografia, conteúdo, avaliação, política, disponibilidade, preço, visibilidade, distribuição e diversificação tarifária. Quanto mais eu trabalhar esses pontos, mais eu tenho chance de triplicar reservas e ter um salário acima de 10 mil. Então, é difícil? Não. É simples. É um passo a passo. E hoje eu estou trazendo um fragmento de um dos pilares, que é a parte de políticas. Então, o que é que deve conter, né, digamos assim, nessa parte de políticas e regras da casa? Preste atenção. Você tem que definir muito bem o seu horário de check-in e check-out. Você sabe quando o hóspede, né, o horário que ele vai chegar, o horário que ele vai sair. Por que isso tem que estar muito bem definido? Porque você sabe que muita gente gosta de chegar cedo. Gosta de fazer reserva para um dia, chegar no dia de manhã e quer sair no outro dia tarde, ou seja, ele quer chegar cedo e sair tarde. Isso é o que a maioria dos hóspedes querem. A maioria deles querem isso, né? Só que a gente tem que gerenciar a expectativa. Tem que estar muito claro isso. Nas mensagens, nas minhas regras, na publicidade que eu dou a isso. Então, defina muito bem horário de check-in, horário de check-out. Qual horário que o hóspede pode entrar e qual horário que o hóspede vai sair. E essa diferença de horário entre saída e chegada é o tempo hábil que você precisa para limpar a sua hospedagem. Porque lembra, imagina que você tiver uma reserva em cima da outra. Você tiver uma rotatividade boa, tiver uma cidade que tem uma rotatividade boa. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que calcular quanto tempo eu tenho. Para limpar meu imóvel, eu gasto 2 horas, 2 horas e meia. Beleza, então eu vou botar o hóspede para sair às 12 e a entrada do próximo hóspede às 15. Então, é um bom caminho. Eu estou fazendo um bom caminho. Então, definir isso é importante. Outro ponto, som, barulho. Por quê? Porque, assim, inevitavelmente, quando a gente começa a vender muito, óbvio que a gente vai ter problemas. Isso é inevitável, como em qualquer situação. Se você começa a vender muito um produto, claro, obviamente um outro acontece de vir com defeito. Por exemplo, essa semana eu comprei uns microfones sem fio. Lapela. Comprei microfone sem fio. Pô, comprei os microfones, esperei quase 2 meses, o microfone chegou com problema. Chegou o negócio com problema. Ou seja, mas quantos aparelhos desse o cara vendeu e não trouxe problema? Então a mesma coisa acontece com a gente. A gente vai vender muito, vai receber muitos hóspedes, mas sempre tem aquele cara que tá com problema. Sempre tem aquele cara que é escandaloso, sempre tem aquele cara que grita, sempre tem aquele cara que bebe. Sempre tem, sempre tem, sempre tem. Mas, com as regras definidas, eu posso ir e cobrar, né? E posso cobrar uma atitude, digamos assim. Então, horários de check-in, check-out, som, barulho, uso das áreas comuns do condomínio. Se você tiver um flat, um apartamento, uma casa temporada, aí dispõe de piscina, que é, né, utilizado por todos, academia, tudo isso tem que estar muito claro. Né? E se você é um hotel, uma pousada, você tem que definir o quê? As regras da sua área comum, da sua área de lazer. Né? Horários de café da manhã, horários se você tiver, né, oferecer jantar, almoço, tem que estar tudo definido. Né, o horário de uso da piscina até as 10 horas da noite, não é? Então, tudo tem que estar muito claro, tá? Em seguida, se você cobrar taxas extras, né? Ou seja, às vezes a gente pega hospedagens longas. Será que você cobra taxas extras nessas hospedagens longas? Porque você sabe que taxas e preço impactam diretamente nas suas vendas. Ou seja, o ponto que mais influencia um hóspede na escolha de um meio de hospedagem
é exatamente preço, forma de pagamento e taxas. Então, quando você vai definir as suas taxas, isso pode empacar você de triplicar reservas. Porque às vezes a sua diária é boa, mas você cobra tantas taxas, seja taxa de enxoval, seja taxa de limpeza, seja taxa de eletricidade, você sai cobrando um monte de taxa que a tua tarifa começa a ficar muito alta. Aí você, cara, perdi a venda. Então você entende, para você ver como as políticas estão diretamente ligadas com o preço, porque taxa vai aumentar o preço. Se você definir ela errada, vai perder venda. Quebrou objeto, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer, quebrou objeto. Não está na regra da casa? Se quebrou, o que acontece? Paga quanto? Como é que fica? Pode fumar? Tem estacionamento na hospedagem? Você explica, não, tem estacionamento, tem, mas beleza, às vezes o estacionamento é rotativo. Feito aqui no hotel, o estacionamento é rotativo. Aí pode acontecer de o cara chegar tarde da noite e, putz, as vagas estão ocupadas. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar um carro, botar um carro na cabeça? Mas ele tem que saber que é rotativo. Que se eu não tiver vaga, na rua eu tenho estacionamento, ele pode parar aí na frente, não tem problema nenhum. Mas ele tem que saber. Eu tenho que gerenciar a expectativa dele. Então, digamos que as regras da casa, isso me veio até na cabeça aqui agora, né? Esse gerenciamento de expectativa. Porque se as fotos e o conteúdo servem para gerenciar a expectativa, as regras da casa e as políticas não são diferentes. Porque o cara tá, eu estou gerenciando as regras, né? Digamos, o comportamento que ele vai ter que ter. Né? Digamos assim, eu estou meio que moldando, tipo assim, não é livre, não aluguei, faço o que eu quiser, faço festa, ando pelado, boto som alto. Não, eu estou moldando a pessoa, eu estou meio que formatando. Então, eu acho que isso também é um dos pontos, eu acho que isso até é legal, veio na minha cabeça agora, que você está gerenciando expectativa. Você está gerenciando a expectativa de um hóspede com as regras da casa, com as políticas. Por isso que você tem que dar publicidade. Né? Eu me lembro que a minha mãe, ela foi para um casamento no Rio de Janeiro, há um tempo atrás, e o cara que a gente fez a reserva foi um apartamento ali próximo do parque, do parque, acho que Parque Olímpico, que chama, onde tiveram os prédios das Olimpíadas no Rio de Janeiro. E quando a gente fez a reserva, o cara super atencioso, não é meu aluno não, tá? Mas o cara, pô, muito bom, cara. Eu gostei das fotos do cara, do atendimento do cara. O cara foi muito bom. 2 dias antes ele me mandou tudo, regras da casa, como é que entra, check-in, check-out, horário, tudo, velho. Tudo ele mandou. Ele foi muito claro, né? Então a gente tinha, né, essa noção. Então ele colocou exatamente aqui, ó, não era permitido fumar, o estacionamento era rotativo. Outro detalhe também, que as pessoas pouco se atentam, objetos esquecidos. Tu já parou para pensar no tamanho do problema que traz quando tem um objeto esquecido que o cara diz que esqueceu dentro da tua hospedagem e não esqueceu? Às vezes o cara esqueceu dentro do Uber, no caminho do aeroporto, mas na cabeça dele ele esqueceu na hospedagem. E às vezes ele saiu correndo para não perder o voo, pegou o carregador na mão, vamos dizer que o carregador estava ali, ele pegou o carregador na mão, esqueceu dentro do Uber, mas quando ele chegou no saguão do aeroporto, ele, eita, deixei o carregador na tomada. Saiu na pressa, nem se ligou que tinha pego. Aí na cabeça dele tá lá, e aí? Eu vou ter que dar conta disso? Então tem que ter a minha isenção de responsabilidade. Esqueceu o objeto, se eu não achei, eu vou dar conta dele? Só porque tu falou que esqueceu, eu vou ter que dar conta desse objeto? Que onda é essa? Que parada é essa que eu não tô entendendo? Entende? Então isso é importante, mas isso tem que estar claro. Porque depois que tem um problema, aí você vai dizer o quê? Depois que tem um problema, você vai dizer o quê? Me fala. Começou o problema, o cara tá te cobrando. Eu quero o meu carregador de iPhone. Carregador hoje de iPhone é quase uns R$ 400. Eu quero o meu carregador. Cadê o meu carregador? E aí, tu vai fazer o quê? Você entende que isso são pontos que tá ali blindando. Por quê? Porque entenda que essas regras daqui tem que estar muito claro, tem que ter a publicidade. Por quê? Porque depois que ele for embora e disse que esqueceu um objeto, ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar. E tu sabe que ele ainda não fez avaliação. Então tu sabe que isso pode refletir na avaliação. Por isso que dar essa publicidade, essa transparência é importante. Dizer para o cara, eu não tô responsável. Você tem que pegar as suas coisas. Se eu achar, eu te trago. Eu te dou, mas se eu não achar, eu não sou responsável. Próximo ponto. Quantos de vocês informam como funcionam as coisas na hospedagem? Né? Talvez o uso de um eletrodoméstico mais específico, né? O uso, sei lá, de alguma coisa, uma lareira que você tenha na sua casa, enfim. Quantas vezes a gente ensina as pessoas? Porque para a gente, muitas vezes, aquilo é intuitivo. Aquilo é fácil de utilizar. Eu estou ali o tempo inteiro, eu utilizo. Mas enquanto não é. Aí, se o cara não sabe utilizar o meu eletrodoméstico, o que, é que vai acontecer? Ele vai ter uma péssima experiência de hospedagem e vai refletir aonde isso? Na minha avaliação. Para você ver como o pilar de política está influenciando agora o pilar da avaliação. Você entende que os 9 pilares que eu ensino no método de hospedagem lucrativa estão todos
intimamente conectados, que um não vive sem o outro, que tá tudo junto, tá todo mundo junto. Então, eu tenho um guia da casa informando como usa os eletrodomésticos, vai gerenciar a expectativa, vai oferecer uma experiência melhor para o meu hóspede, que vai refletir numa boa avaliação, que vai refletir numa indicação, que vai refletir num retorno. Então, às vezes a gente pensa que não, que hospedagem é só colocar preço na Booking, limpar, entregar a chave e fazer check-out. Não é, não é. Aí por isso que tem muita gente que está por aí hoje no mercado que não triplica reservas. Tem muita gente hoje que está no mercado que tem o meio de hospedagem, que tinha tudo para ser o melhor, que tinha tudo para ganhar dinheiro, e o cara não ganha dinheiro porque não sabe fazer. Porque é um segmento que muitas pessoas entram na intuição. E mais uma vez eu repito, por que as pessoas entram na intuição? Porque você não precisa estudar. A barreira de entrada é muito baixa. Qualquer pessoa hoje pode entrar e ser um administrador de imóveis. Basta que eu acompanhe as lives do Lagreca, o Lagreca está me ensinando a vender, eu já tenho um pouco de noção, eu posso me arriscar. Olha, eu sei vender, ó, tenho um apartamento parado, deixa que eu administro, me paga X%. Óbvio que você precisa primeiro aprender a vender. Então, por conta disso, a gente começa a perceber que a gente está mais focado em fazer dinheiro do que muitas vezes preocupado com a experiência do hóspede. E é uma coisa que eu digo. Isso aqui, as políticas, é quando você coloca o hóspede no centro do negócio, quando você tem empatia, se você é hóspede, se você já foi, se coloca no lugar do cara, né, e obviamente todo mundo já foi em algum momento, se coloca no lugar dele e como que você gostaria de ser recepcionado. E não trate as coisas como óbvias. Ah, tudo aqui é óbvio. Não, não é óbvio. É óbvio para você que mexe naquilo todo dia. Que nem a Booking. A Booking para mim é óbvia. É óbvio. Para mim é tudo óbvio. Cada pergunta que eu recebo, cara, que óbvio. Mas não é óbvio para as outras pessoas. Então você tem que entender isso também com o seu hóspede. Tensão das tomadas. Pô, recebo muita gente de fora. Recebo muita gente do Sudeste, que as tomadas são 110. Pô, custa eu colocar um adesivo e informar a tensão das tomadas? Passar dicas da cidade. Contatos de urgência, o cara precisa de alguma coisa, uma emergência, um socorro, o cara não sabe para onde vai correr, o cara é de fora. Principalmente a gente que recebe muita gente de fora. Tem vários destinos aí que recebem muito pessoa de aéreo, né? O aéreo é o principal emissário, não vem muita gente pela linha, pelo caminho rodoviário, e sim pelo caminho, né, das companhias aéreas. Então, esse tipo de pessoa muitas vezes vem do Sudeste. Tá vindo aqui para o Nordeste, aqui é 220, no Sudeste é 110. Por que eu não vou avisar o cara? Eu vou esperar o cara queimar o eletrodoméstico dele lá? Eu vou esperar ele queimar sei lá, um secador, queimar um carregador, enfim, eu vou esperar queimar o som dele, um som portátil que ele trouxe? Óbvio que não. Isso vai me gerar o quê? Problema na minha experiência. Aí o cara vai dizer, pô, fiquei lá no apartamento, o dono não me avisou, fiquei na pousada, o proprietário não me avisou, ninguém me avisou, coloquei o meu telefone celular na tomada e o telefone queimou. Coloquei o meu carregador do meu som portátil e ele queimou. Isso vai refletir aonde? Ele vai ficar com raiva porque tu queimou o eletrodoméstico dele, sei lá, de 100, 200, 300, R$ 1.000. Isso vai refletir aonde? O cara vai ficar puto contigo, ele vai colocar isso aonde? Na avaliação. Aí tu vai dizer o quê? Foi fato. Tu não tem o que argumentar. Porque foi fato, porque aquilo aconteceu. E aí tá lá, aconteceu a queima do eletrodoméstico e você não sinalizou a atenção. E o cara não tem obrigação de saber não, tá? O cara não tem obrigação de saber não. A gente tá recebendo o cara tá de férias. Às vezes o cara tá de férias, o cara tá do e eu tenho que o cara tá se preocupando com isso. Óbvio que não. Beleza? Então esse era o ponto sobre regras da casa. Vamos agora passar aí, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui de live ainda. Ainda tem mais um tempinho de live. Vamos passar para o próximo ponto aqui, que seria a parte de políticas, tá? E aí, se eu acabar a parte de políticas aqui e alguém quiser aqui, deixa eu ver se eu trouxe, se alguém quiser, não. Deixa eu primeiro saber se eu trouxe meu fone de ouvido. Se eu trouxe meu fone de ouvido, eu posso oferecer depois para se alguém quiser fazer uma mentoria comigo aqui no final, a gente passa uns 20 minutinhos aí, que agora o Instagram, ele desbloqueou, né? Ele desbloqueou agora o meu limite de live, agora eu posso passar de 1 hora, então estamos bem, estamos tranquilos. Então bora lá, papel e caneta na mão, falamos de regras da casa, por que as regras da casa podem impedir você de triplicar reservas, como que você tem que gerenciar a expectativa, você já entendeu. Então, ou seja, quer triplicar reservas, tenha empatia. Pense no lugar do hóspede. Pense como que você gostaria de ser tratado. Não é porque o imóvel é seu que você vai tratar os outros, né? Tipo assim, como robôs. Né? Entre e não fale nada. Fique sentado aqui no meu imóvel assim, ó. Dia desse eu atendi uma aluna do método de hospedagem lucrativa. Eu tô aqui pensando, tá? Sabendo o que é que eu vou falar, tá? Eu tô pensando aqui porque eu tenho que ocultar algumas informações. Então, eu tava falando com ela aqui, ela, não, porque a minha casa,
eu tenho vários objetos que eu trouxe de fora. Então, eu trouxe não sei da onde das Filipinas, não sei da onde da Indonésia, não sei da onde da Europa, não sei da onde dos Estados Unidos, não sei da onde do Peru. Eu sei que a casa dela, ela tem vários, né, objetos decorativos que ela trouxe de fora. Aí, o primeiro ponto. Quem está alugando a casa não sabe que aqueles objetos são de fora. Não sabe. Então, o valor é exclusivamente para ela. Tá ligado, né? Viés cognitivo, viés de pensamento chamado efeito dotação. É meu, então porque é meu, vale. Mas como não é meu, né? Eu não sei o valor daquilo e eu também não enxergo o valor que a outra pessoa está enxergando. Então, essa pessoa diz assim, cara, tem um cheio de objeto aqui. Eu disse, pois é, então tem que se proteger. E aí, existem dois dilemas aqui que eu queria pegar um, que é o gancho da live aqui. O primeiro dilema é que ela cobrava muito caro por um objeto, né? Assim, o valor que ela estava cobrando, talvez por objetos que as outras pessoas não enxergavam valor. Esse é um ponto. Mas que não é o tema da live, aí é precificação. E o outro ponto é que ela tinha medo de alugar a casa com medo das pessoas quebrarem os objetos. Ou talvez, quiçá, furtarem. Né? Furtarem talvez não, porque o ticket era muito alto. Né? Ela estava num condomínio extremamente de classe altíssima. Né? Então, acho que a chance de furto era muito pequena. Mas quebrar algum objeto. E ela tinha medo disso. Aí eu falei, cara, você tem que estar nas regras da casa. É o primeiro ponto, né? Como a gente acabou de falar aqui. E o segundo ponto, que é algo, digamos, até alheio à live, que seria a parte da preparação. Então, todo meio da hospedagem, antes de receber as outras pessoas, eu preciso prepará-lo para receber. Não é simplesmente limpar e entregar a chave, não. O que é preparar? É entender cada vez mais quem é o meu hóspede ideal, o que é que meu hóspede ideal procura, e na sequência, eu preparar isso de uma forma de que, se alguma coisa quebrar, se alguma coisa sumir, eu não vou ficar triste. Eu não vou ficar triste. Então, isso é um ponto. Então, aqui dessa live, acho que conecta dois pontos dessa conversa que eu tive com essa aluna, que é exatamente isso, de que a gente tem que preparar a hospedagem para que a gente não tenha esse apelo emocional, que ela tinha um apelo emocional pelas peças. E o segundo ponto é que muitas vezes essas peças não vão encarecer o meu produto. Né? Então, guarde essas informações aí para você, né, que está definindo as regras da casa, para você que está iniciando no segmento da hospedagem. Isso é importante que você entenda, que nem sempre que você dá valor, os seus hóspedes vão dar valor. E isso pode estar impactando as suas vendas. E se você acha que os seus hóspedes dão valor, né? Porque você tem uma casa de alto padrão e o público que você atende é um público de alto padrão, uma pousada de alto padrão, beleza. Não precisa tirar, porque faz parte, né, da composição da hospedagem. Mas deixe claro nas regras da casa, se quebrar, se subir, né? Ou qualquer coisa sinistro que acontecer com aquilo, qual é, digamos, a sanção, a penalidade que a pessoa vai cumprir. Tá? Então, isso tem que estar muito claro. Vamos agora para a parte final da live, como eu falei, ó, papel e caneta na mão, parte de políticas. Por que as políticas me impedem de triplicar minhas reservas? Por que as políticas me impedem, né, de construir aquele salário que eu tanto queria de 10 mil reais? Primeiro ponto, quando a gente fala sobre vendas, né, as vendas estão diretamente ligadas com as minhas políticas. Aí eu pergunto para a grande maioria das pessoas que estão me seguindo ultimamente, eu percebo que tem muito anfitrião, né, que está entrando, né, nos meus perfis, está entrando nas minhas lives, que estão se interessando pelo assunto. E aí um dos pontos que eles não percebem é que muitos começam a trabalhar com Airbnb. Né? Então, pô, trabalhar com Airbnb é intuitivo, é fácil, tem seguro, tem tudo. Mas uma coisa que eles não pensam, dentro das tuas políticas, existe uma coisa que impacta nas tuas vendas, que não é só o preço, que é exatamente o quê? As formas de pagamento. Então, preço, formas de pagamento e taxas exercem uma influência nas vendas. Se você não tem formas de pagamentos diversificadas, isso impacta em você vender. Então, nas tuas políticas, você tem que ter o maior número de formas de pagamento. Só que você, cara, se eu só vendo pelo Airbnb, você não sabe nem do que eu tô falando. Você vai dizer, cara, esse cara tá falando de quê? Eu só vendo pelo Airbnb. Airbnb é só cartão. Pois é, mas quando você atingir um certo grau de maturidade, ou se você achar que, putz, eu preciso aumentar minhas margens, você tem que começar a considerar reservas diretas. E para reservas diretas, você vai ter que ter meios de pagamento. Talvez uma maquinazinha do PagSeguro, Mercado Pago, Samap, Stone, qualquer uma dessas. Porque isso vai fazer você vender de forma direta, o que vai te fazer economizar com o pagamento de comissão. Esse é o primeiro ponto. Então, dentro das minhas políticas, eu preciso definir quais são as minhas formas de pagamento. Cartão, débito, crédito, Pix, TED, DOC. Quais são as formas de pagamento que eu tenho? Porque isso vai fazer você abrir a quantidade de hóspedes potenciais para você. Porque imagina, se você só tem uma forma de pagamento, cartão,
Você entende que você só tem uma fatia. Se eu tiver Pix, TED, dinheiro, débito, eu vou abrindo essa fatia. É mais pessoas, entende? Porque muitas vezes a pessoa tem um cartão de crédito, está com o limite tomado, o limite é baixo, ou fez compras altas e não tem mais limite agora. E aí, como é que faz? Vou perder aquela reserva? Se a pessoa quer, às vezes, vir pagar no Pix? É óbvio que não. Mas para as pessoas que não têm tanta experiência, estão aprendendo, mas você já está ligado que isso faz parte das suas políticas para você conseguir triplicar reservas, tá? Somente você que está começando. Outro ponto dentro das políticas, como é que é feita a minha confirmação de reserva? Né? Como é que a gente confirma a reserva? Tem pré-pagamento? Não tem pré-pagamento? Isso depende da época do ano, né? Pô, alta estação, tem pré-pagamento? Baixa estação? Não tem. Mas talvez na baixa estação o meu produto é muito bom, então eu posso cobrar, eu posso me dar o luxo. Não, meu produto é mais do mesmo, tem poucos diferenciais, então talvez eu não possa cobrar. Você está entendendo que o que eu ensino, né, o que eu tento trazer aqui para vocês não é quais botões apertar na Booking, quais botões apertar no Airbnb, porque isso é a parte mais fácil. Isso é a parte... Isso aí é mesmo que botar água com açúcar ali, ó, uma aguinha com açúcar aqui, botar um doce na boca de uma criança. É fácil. O difícil é pensar quando fazer e o que fazer. Mas qual botão apertar? O suporte te ajuda. O suporte ajuda. Então, ó, confirmação de reserva. Tem pré-pagamento ou não tem? Tem prazo de cancelamento gratuito? Que você sabe. Se você está numa baixa temporada agora e você cobra pré-pagamento, talvez você possa estar atrapalhando as suas vendas. Por que não pode? Vamos dizer que teus concorrentes diretos, ninguém cobra pré-pagamento, só tu cobra. E aí, tu acha que isso não pode estar impactando tuas vendas? E tu acha que é só preço? Não é. Às vezes você pode deixar o mesmo preço, só flexibilizar a política e aí começa a entrar reserva. Isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Ou seja, eu flexibilizei, começou a entrar reserva. Outro detalhe que a gente nunca pensa, e eu acho que é a primeira vez que eu falo numa live, então fique atento aí, preste atenção no que eu vou falar agora. Eu acho que eu nunca falei isso numa live. Quantos de vocês, né? E mais uma vez eu digo, né? Meus alunos que me inspiraram para essa live, tá? Então, diante do conteúdo que eu vejo rolando nos grupos, essa live foi uma criação por conta dos meus alunos aí, né? Os gestores imparáveis que estão aí na busca, na jornada de triplicar reservas. Eu vejo que eles falam assim: pô, eu tive problema com a hospedagem tal, tive problema com a estadia tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Só que a gente nunca prevê. E quando acontece, a gente nunca tem uma solução para isso. O que é que eu estou falando? Preste atenção em adiamento de estadia. Já parou para pensar nisso? Que tem que ter uma política para adiamento de estadia? Como assim, Lagreg? Eu não estou nem ligado do que tu está falando. Quando o hospedeiro quer remarcar, não sei se já aconteceu com vocês, mas aqui no hotel já aconteceu. Do cara querer remarcar 3 vezes. Remarca uma. Não sei o que. Remarca outra. Remarca outra de novo por 3 vezes. Vou ficar remarcando o cara até quando? Vou ficar empurrando o cara o quê? 1 ano para frente remarcando? Mas se eu tivesse uma política definida, que aí eu falhei mesmo, nesse quesito eu falhei. Isso me chamou a atenção. Eu disse, pô, é verdade. Pô, eu tenho política de cancelamento, mas eu não tenho política de remarcação. Por isso, uma besteira que passa, às vezes aqui passa. Porque é tanta coisa que a gente tem que administrar que às vezes a gente não se atenta nisso. Existe uma política de remarcação na tua hospedagem? Isso é um ponto. Política de cancelamento, que a gente falou. E aquela política de desistência, né? Que vamos dizer que também estaria dentro da parte de cancelamento. E a política de não comparecimento. Beleza, cancelou, eu cobro X. Não apareceu, eu cobro quanto? Eu cobro a mesma coisa do cancelamento ou eu cobro um pouco a mais? Porque no não comparecimento o cara nem me deu satisfação, né? No cancelamento talvez ele deu. Ele cancelou, avisou, então beleza, eu vou devolver 50%. Mas no não comparecimento, por que eu vou devolver se ele nem me avisou? Então, mas isso tem que estar claro. Porque se eu for cobrar, isso tem que estar, eu tenho que mostrar que eu dei publicidade que aquilo fazia sentido. Porque você sabe que existe, digamos, uma hierarquia na definição das regras da casa e da política. Que hierarquia é essa, Lagrec? Isso era para eu ter falado no começo da live e passou batido. Existe a hierarquia. Primeira lei que a gente tem que seguir, qual é? Código de Defesa do Consumidor. Essa é a primeira lei. Você tem que seguir o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, a gente não tem como estipular uma regra, uma política que seja superior à lei. Então, o primeiro ponto é a lei. Embaixo da lei, depois que passarem 7 dias, que é o Código de Defesa do Consumidor, se você não está ligado, artigo 49, se você botar no Google lá, artigo 49 CDC, ele vai mostrar lá. Compras realizadas fora do domicílio ou... compras realizadas fora do estabelecimento comercial ou a domicílio poderão ter um prazo de cancelamento até 7 dias.
Então, esse artigo, ele contempla as compras realizadas pela internet. Então, depois de 7 dias, é que a sua política começa a vigorar. A sua política, ela entra em vigor. Então, passou 7 dias, no oitavo dia, você está agora apto a fazer a sua política, a fazer a regra da casa ser cumprida. É a partir dali. Então, entender isso é importante, porque a gente nunca define isso, né? Então, remarcação, cancelamento, desistência, não comparecimento, saída antecipada. O cara entrou, marcou comigo 5 dias. No terceiro dia ele foi embora. E aí? Faz o quê? Não, no terceiro dia eu vou ter que ir embora, surgiu um imprevisto. Não sei, aconteceu, surgiu um imprevisto, vou ter que ir embora. Não sei qual é o imprevisto, tá? Não vamos apelar aqui para sensibilidade, porque um familiar próximo sofreu um acidente. Não. Sofreu um imprevisto, o cara tem que ir embora. E aí, como é que fica? Eu devolvo o dinheiro, eu cobro tudo? Como é que eu fico? A gente tem que saber definir isso. Concorda? A gente tem que saber definir. Porque isso vai impactar em quê? Mesmo que ele saia antecipadamente, ele vai me avaliar. Ele vai me avaliar, porque a reserva aconteceu. Talvez não aconteceram os 5 dias, mas aconteceram 3 dias, então ele tem direito de avaliar. E aí? Aí, cara, tem que ter um jogo de cintura monstro. E isso depende de cada hospedagem. Então, por exemplo, eu posso fazer uma remarcação. Eu posso fazer uma remarcação, eu tenho vaga, o período é tal, é dia de semana, dá. Mas talvez o período que a pessoa queira fazer uma remarcação não dê. Ou se eu não remarcar, ele pode me dar uma avaliação negativa, porque talvez eu não fui legal na minha comunicação. Enfim, existem formas, né, de se comunicar e tentar contornar isso. Mas é algo que a gente não tem como prever. Tá? Então, esses são pontos importantes. E se ele resolver cancelar, né, quanto tempo eu devolvo isso? Qual o prazo de reembolso? Muita gente não tem isso especificado. Beleza, fiz uma reserva contigo. Posso cancelar até 30 dias antes da chegada. Cancelei com 35 dias. Quanto tempo eu devolvo meu dinheiro? Bora, eu quero meu dinheiro. Estorno no meu cartão, ou estorno no meu cartão, ou fazer o Pix para mim. Quanto tempo? E a gente não especifica isso. A gente não especifica. E aí isso não vai impactar? Vai. Porque o cara vai me meter uma avaliação ruim e aquilo vai impactar o quê? Nos algoritmos da plataforma, vai diminuir minhas vendas e eu não vou triplicar minhas reservas. É simples assim. Avaliação ruim não triplica a reserva. Então, política, ela anda assim, ó, com a avaliação. Porque se a minha política não gerenciar a expectativa, tanto quanto as fotos, tanto quanto o conteúdo, que são 2 outros pilares do método de hospedagem lucrativa, se eu não fizer isso muito bem, as minhas políticas podem refletir numa baixa avaliação. E baixa avaliação vai cair minha nota, consequentemente, minha nota geral. Obviamente, se for em uma sequência disso que acontecer, vai baixar minha nota e aí vai diminuir meu volume de venda, vão diminuir as minhas margens, vou perder visibilidade, vou perder ranqueamento. Então, você entender esses pontos são importantíssimos. Dentro da parte política também, quantos de vocês já pararam para pensar sobre gratuidade de criança? Já parou para pensar de gratuidade de criança? Que isso impacta nas tuas vendas? Por que ela impacta nas minhas vendas? Presta atenção, se tu fala assim, olha, na minha hospedagem, criança até 5 anos é de graça. 5 anos é de graça. Passou de 5 anos, eu cobro que nem um adulto. Então você entende que se você atende famílias, se o seu público-alvo, se o seu público, digamos, majoritário são famílias, se você coloca uma gratuidade até 5 anos, significa dizer o quê? Que famílias que têm 6 anos não estão contempladas nessa gratuidade. Então vão ter que pagar. Então, consequentemente, eu estou meio que excluindo essa fatia de ser potencial cliente meu. Então, quanto mais eu excluo, mais eu diminuo a boca do funil de pessoas entrando interessadas para que eu converta aqueles interessados em futuros hóspedes. Então você entende que a gratuidade, ela impacta nas suas vendas. Se você define a gratuidade errada, você vai reduzir a quantidade. E eu posso dar um exemplo muito claro agora que me veio na cabeça. Ó. Olha o que aconteceu agora, me veio na cabeça agora. Há 15 dias atrás, a minha mulher precisou viajar. Né? Minha mulher, ela trabalha na multinacional e ela atende, né, 2 estados aqui onde a gente está. E aí o que acontece? Quando ela viajou, ela levou a nossa funcionária, né, a babá dos meninos. Por quê? Porque, peraí, eu fico com a pequena, eu fico com a minha filha pequena, e você leva o bebê, porque o bebê não está comendo ainda, está na introdução alimentar, não está se alimentando, é só peito. Então, assim, leve ele, e para você poder trabalhar, vai ter que levar a nossa babá, vai ter que levar a funcionária. Levou. E a gente começou a procurar hotel, porque eu queria procurar um hotel que fosse legal para que eles ficassem, tipo assim, tivesse uma piscina, tivesse uma área comum para ela ficar com ele, passeando.
Saco, tomar um banho de piscina, não tem problema nenhum. E a gente ficou procurando. Só que todos os hotéis que a gente pesquisava, eles tinham preço para 2 pessoas. Quando eu colocava um bebê de 6 meses, o preço, tipo assim, cara, era o preço de um adulto. Tinha lugares assim, que eu olhava, o preço para 2 pessoas era tipo 280 diária, 290. Quando eu colocava um bebê, a diária ia para quase 400. 390, 410. Teve lugares que até passou. Então, para você entender que esse cara estava me afastando. Se eu não tivesse a resiliência, né? Obviamente que se eu não tivesse essa inteligência de ligar para o hotel e dizer assim, ó, tá isso, tá acontecendo isso, porque eu queria o hotel, porque como eu conhecia a região, eu sabia qual hotel que eu queria. Eu quero esse. Peraí, mas deixa eu ligar para lá que eu sei que tem uma coisa errada. Essa é a configuração na Booking que tá errada dos caras. Deixa eu ligar para lá. Liguei, resolvi. Mas se eu não tivesse ligado, eles teriam perdido a minha reserva. E quantas reservas esses caras já não devem ter perdido no meio do caminho? Simplesmente por conta de uma gratuidade. Acabei de trazer um exemplo prático. Eu dei o exemplo de um hotel. Mas tanto faz, se é um apartamento, um flat, uma casa temporada, pouco importa. Mas você entende que a gratuidade, você pode aumentar a fatia, se for a gratuidade for 8 anos, ou você pode diminuir a fatia se a gratuidade for 3 anos, 4 anos. Então, isso é um ponto que impacta diretamente nas tuas vendas, que impacta em você triplicar reservas ou não. Outro ponto também, agora que a gente está se aproximando do fim, em relação a pets. Pets é a mesma coisa. Se você definir pets, você pode ter uma fatia maior do mercado. Se você define, né, que não aceita pets, você vai ter uma fatia menor. E tá tudo bem, não existe certo e errado. Isso são escolhas. Se você está precisando vender, putz, quanto mais opções eu tiver, eu vou aparecer em mais pesquisas. Então, o PET também é um ponto que auxilia você a triplicar reservas. Ele aumenta o volume de vendas. E eu falo isso na época que eu tinha cachorro. Agora eu não tenho mais. Vai fazer um ano agora, né? Acho que fez um ano ontem, né? Que a minha cachorra faleceu. Nalu, nem estava me lembrando. A Nalu faleceu há um ano atrás. E todos os lugares que eu ia, eu levava ela. E era difícil encontrar uma hospedagem que aceitasse pets. Era difícil. Era difícil. E quando aceitavam um cachorro pequeno. Até 10 quilos, até 12 quilos, 15 quilos. A minha cachorra tem quase 40. Mas era um cão-guia, né? Digamos assim, era um cão-guia, era a raça de um cão-guia. Então, assim, era difícil. Mas as hospedagens que aceitavam, elas tinham, digamos, a preferência na minha escolha, né? Então, para você entender que isso também impacta. Então, todos esses pontos, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês, são pontos que não podem ser negligenciados. Que esses pontos impactam diretamente no volume de vendas e na margem de lucro. Por quê? Porque se você define uma política errada, você gerencia uma expectativa errada, o que acontece? O hóspede sai insatisfeito. Se ele sai insatisfeito, ele vai avaliar mal. E se ele avaliar mal, você não vai conseguir cobrar preços altos. Você vai ter que cair preço, vai diminuir suas margens, vai diminuir o volume de vendas. Então você entende que isso é parte integrante, né, de uma peça muito maior, que é o método de hospedagem lucrativa, que são os 9 pilares que conectam e fazem você triplicar reservas. Esse é o ponto X, é o ponto crucial. Então, cada live, eu quero que você esteja mais próximo de triplicar reservas. Cada conteúdo que eu venho trazendo, que você vai experimentando, que você, pô, Lagra, realmente vai fazer sentido. Principalmente as pessoas que estão começando. Porque a gente só aprende isso quando está rodando. A gente só aprende isso quando está funcionando e começa os problemas. Porque até começar os problemas, você acha que aquilo ali é muito simples. Vou só copiar, dar Ctrl-C, Ctrl-V. Vou olhar meu concorrente e vou dar Ctrl-C, Ctrl-V. E quem garante que o teu concorrente realmente se debruçou em construir uma política correta, umas regras da casa que realmente gerenciassem expectativas e refletissem em boas avaliações? Quem disse? E a gente às vezes vai naquele caminho, né? A gente tem aquela síndrome de que a grama do vizinho é mais verde. Ah, não, o vizinho sabe, então eu vou com ele. E o vizinho às vezes não sabe de porra nenhuma. E a gente tá ali na cola dele, cavando errado também, indo para o caminho errado. Então presta atenção nesse ponto, tá? Sobre regras de definição, principalmente você que está começando, para que você comece com o pé direito, para que você evite problemas, porque as pessoas que administram imóveis, tá? Isso eu não estou falando de pessoas que são gestoras de imóveis próprios ou gestores de pousadas e hotéis. Eu estou falando daquelas pessoas que são administradores, que gerenciam imóveis, né, gerenciam patrimônio de outras pessoas e, obviamente, ganham com isso. Por que isso é importante? Porque problemas no imóvel, isso já, tipo, meio que, digamos, que brocha, né, que tira o tesão do dono do imóvel. Ele vai dizer, cara, só problema, entendeu? Então, você como administrador, você tem que ter algo que realmente, tipo assim, que blinde o teu proprietário, que você consiga resolver isso. Entende? Então, você que está começando, você que está pesquisando com isso, busca investigar bem, busca, né? O que eu trouxe aqui foi um pequeno fragmento para você que quer triplicar reservas. Foi um pequeno trecho do que pode ser feito, mas obviamente tem que ter um estudo mais detalhado, você tem que ir mais a fundo nisso
para que você consiga definir as regras e as políticas que condizem com o seu tipo de hospedagem, com a cidade que você está, com os concorrentes diretos, com a estratégia de vendas que você quer ter, se você quer ter volume de vendas. Então, quando eu quero ter volume de vendas, eu tenho que trabalhar políticas mais flexíveis. Quando eu quero trabalhar tickets mais altos, com durações mais longas, eu posso trabalhar uma política mais restritiva, desde que o meu produto, a minha hospedagem, seja diferenciada. Ou seja, o que é diferenciada? Atributos de valor, que por sinal ia ser a live de hoje. Eu ia falar sobre atributos de valor, aí na hora eu falei assim, não, peraí, quero escrever sobre isso aqui. Aí me deu a ideia, eu comecei a escrever e fiz a live hoje, tá bom? Turma, eu espero que vocês tenham gostado aí, né, da nossa live de hoje. Obrigado pela presença de vocês. Foi, turma, obrigado. E ó, você que tá vendo no YouTube, deixa o comentário aqui, tá? Deixa o comentário aqui embaixo do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Não esqueça.